Fotossíntese e respiração em plantas. Gente, fotossíntese é o processo pelo qual as plantas e alguns micro-organismos utilizam gás carbônico, água e luz solar para formar glicose e oxigênio. O que é glicose? Glicose, gente, é a principal fonte de energia para todos os seres vivos. É o nosso principal alimento, são os carboidratos. A fotossíntese, ela é a chave para a vida, porque ela produz glicose, importante a todos os seres vivos. Os seres vivos, como nós, os animais, a gente precisa de outros seres vivos para sobreviver. Já as plantas, não. Eles conseguem produzir o alimento a partir de luz, gás carbônico e água. Então, você pode perceber que a gente não come pedra, entendeu? Então, sem plantas, a gente não teria vida. Tem que ter um ser vivo que produza a glicose a partir da luz para poder os outros seres vivos se alimentarem. Se não tivesse isso, a gente não ia ter alimento. Antes de começar tudo, vamos começar com a equação geral da fotossíntese. A fotossíntese usa gás carbônico mais água, que com a ação da luz e clorofila vão formar essa molécula aqui, a glicose, mais o oxigênio, mais água. Você já deve ter ouvido falar quando era criança. Fotossíntese absorve gás carbônico e água e produz a glicose, libera oxigênio e água. Certo? Aqui, ó, luz, clorofila, produz isso. Tá, isso a gente sabe. A fotossíntese também, gente, aqui tá simplificado, mas a fotossíntese ela se divide em dois processos, duas etapas. A fase clara e a fase escura. Tá? Fase clara, fase escura. Tá? E essas fases elas vão ocorrer no cloroplasto. O que é cloroplasto? Cloroplasto, gente, é uma organela que está presente nas células vegetais, tá? Elas possuem umas membranas chamadas de lamelas. Essas lamelas, elas se empacotam assim, tá? Esse empacotamento dessas membranas é chamado de tilacoide, e cada pilha de tilacoide é chamada de grana. E é nessa membrana aqui dos tilacoides que fica a clorofila. E a clorofila é fundamental para a fotossíntese, porque é a clorofila que vai absorver a luz, tá? E fazer os processos. E essa parte aqui que sobrou, ela tem um líquido gelatinoso que a gente chama de estroma, tá ok? A fase clara, ela depende de luz para ocorrer. Vou botar aqui. Depende de luz. Já a fase escura, esse nome não quer dizer que essa fase acontece no escuro, não. Tá? Espera aí que eu vou dar uma pausa para tirar esse flash. Não consegui tirar o flash. Bom, a fase escura quer dizer que as reações dessa fase não dependem, de luz. Não quer dizer que acontece de noite, tá? As reações não dependem de luz. Mas a fase escura depende de uma molécula que é produzida na fase clara que usa luz. Então, ela é independente indiretamente da fase clara. Vamos ver cada fase. Na fase clara, a luz vai incidir sobre a molécula de clorofila. Quando isso acontecer, vai excitar um elétron e o elétron vai sair dessa clorofila e vai passar por vários transportadores, tá? Quando ele passa por esses transportadores, ele vai gerar ATP, que é a molécula de energia, tá?
Esse processo pode acontecer de duas formas. Pode tanto ser acíclico ou cíclico. O acíclico vai produzir ATP, vai usar água, aquela água que a gente colocou lá na reação é aqui que usa água, e vai gerar uma molécula chamada NADPH. Essa NADPH é usada na fase escura. Já o cíclico só vai gerar ATP, tá? Então, a fase clara pode ocorrer tanto da forma cíclica ou cíclica. A acíclica gera ATP, NADPH e usa água. Já a cíclica, ATP. Então, vamos lá. A luz bateu na clorofila, excitou o elétron, que saiu andando igual louco pelos transportadores, e quando ele fez isso, produziu energia. Tá? Esse é o saldo da fase clara, ATP, NADPH e uso de água. Agora vamos para a fase escura. A fase escura é chamada de ciclo de Kelvin em alguns tipos de planta. A fase escura vai usar esse ATP que foi formado na fase clara e vai usar também o NADPH, tá? Que foi feito na fase clara. Vai usar isso. Para quê? Para poder ligar a molécula de gás carbônico com a molécula de ribulose de fosfato. É a primeira reação. Quando isso acontecer, quando essa ligação acontecer, vai formar um composto de 6 carbonos, que é muito instável. Ele não vai conseguir ficar assim como 6 carbonos. Ele vai se desdobrar em 2 moléculas de 3 carbono. E essa molécula de 3 carbono se chama ácido fosfoglicérico. E esse ácido fosfoglicérico, ou PGA, vai sofrer reações até formar o PGAL. O que é o PGAL? É o aldeído fosfoglicérico. Tá? Então, isso daqui passou por reações que utiliza NADATP para formar isso daqui. E essa molécula aqui, PGAL, aldeído fosfoglicérico, vai servir para duas coisas. Vai servir para regenerar essa ribulose e continuar fazendo a fase escura. E o que sobrar vai ser usado para fazer a famosa glicose, o alimento de todos os seres vivos, inclusive da planta que está realizando fotossíntese. Mas tem um detalhe muito interessante. Porque as plantas, elas respiram. Elas respiram. Eu escrevi errado, gente. Respiram como nós, tá? As plantas, elas vão absorver energia, vão absorver oxigênio e vai liberar gás carbônico igual a gente. Sim, e vão utilizar glicose. Na respiração se utiliza glicose, oxigênio, para poder produzir energia, e isso vai liberar gás carbônico. Vamos fazer a reação aqui, ó. Espera aí, deixa eu fazer certinho aqui. Aqui, ó, a molécula de glicose mais o oxigênio que respiramos vai gerar 6 moléculas de gás carbônico mais 6 moléculas de água mais energia, que é o ATP. Tá? As plantas respiram só de noite, professora? Não, as plantas respiram o tempo todo, igual a gente. Respiram o tempo todo. Mas a fotossíntese só ocorre de dia, quando a luz solar. Qual a diferença da fotossíntese e da respiração, professora? A fotossíntese, ela produz açúcar, ela produz glicose. A fotossíntese, vamos separar aqui para a gente entender. A fotossíntese e respiração. A fotossíntese usa gás carbônico, usa água e luz
E isso forma glicose, forma água e oxigênio. Já na respiração, a gente usa oxigênio e usa glicose para produzir energia, água e gás carbônico. Agora, vamos pensar sério agora. A fotossíntese está pegando gás carbônico e devolvendo glicose e oxigênio. Mas se a planta está respirando ao mesmo tempo que está fazendo fotossíntese, ela está usando novamente o oxigênio que foi formado e a glicose para liberar gás carbônico. Você está vendo que... Espera aí que o tô latindo. Você está vendo que o que ela está produzindo, ela está usando na respiração? Ué, e agora? Então, gente, quando a planta está usando tudo que ela está produzindo, a gente chama isso de ponto de compensação. É o ponto que a velocidade da fotossíntese e da respiração está igual. É esse famoso gráfico aqui que cai muito no Enem, tá? Essa reta aqui vai indicar a intensidade luminosa, tá? Essa aqui é a intensidade luminosa, essa é a velocidade, tá? Para aqui tá aumentando, aqui tá aumentando a velocidade. Na respiração, ela tá sempre igual, ela tá sempre na mesma velocidade, independente se tem mais luz ou se não tem. Já a fotossíntese, não. A fotossíntese, quanto mais tem luz, ela aumenta. Ó, nenhuma luz, não tem fotossíntese. Vai aumentando a luz, ó. Vamos supor que isso aqui é 2, 4. Tá aumentando a luz, ó. Tá crescendo a taxa de fotossíntese. Quando chega aqui, quando a velocidade, isso aqui é velocidade, quando a velocidade da fotossíntese tá igual a da respiração, a gente chama de ponto de compensação. Porque está consumindo tudo que está produzindo. Mas para a planta crescer, para a planta se desenvolver, para a planta fazer novas folhas, para a planta crescer o caule, fazer fruto, fazer reserva de amido, de açúcar, para a planta crescer, ela precisa produzir mais do que está consumindo. Ela precisa produzir glicose para fazer sua estrutura, para fazer reserva. Até porque a fotossíntese não ocorre o tempo todo. Quando não tem fotossíntese, a planta tem que ter uma reserva de glicose para estar usando para fazer respiração. Então, a planta, para ela sobreviver, para ela se desenvolver, a fotossíntese tem que ser maior que a respiração. E chega um ponto que isso acontece. Quanto maior, tá vendo? Quanto maior o aumento a luz, mais aumenta a fotossíntese. E ela está aumentando, ó. Chega um ponto que ela ultrapassou a respiração. Aqui ela está produzindo mais do que a respiração está consumindo. E é a partir desse ponto para cima que a planta está conseguindo crescer, está conseguindo se desenvolver. A gente pode supostamente dizer que é a partir da intensidade luminosa 4, que é esse tipo de planta aqui que a gente está vendo no gráfico está fazendo isso. Cada tipo de planta, gente, tem um ponto de compensação diferente, tá? Então, pode cair isso na prova. Eles podem colocar 2 gráficos e dizer qual planta tem o maior ponto de compensação ou coisas desse tipo. Tá? Vocês entenderam? A planta tem que ultrapassar a fotossíntese, a respiração que ela está consumindo. Então, essa foi a aula de hoje, gente.